Olá, pessoal, muito boa noite. Aqui é a Marina. Hoje vamos falar de autoconhecimento, de jornada de trabalho. E a convidada é a nossa querida Simone. Vou convidar aqui as meninas e depois a live vai estar disponível no YouTube. A Simone, amiga. Deixa eu ver aqui. Olá, amiga. Olá, vou virar minha câmera, que sempre começa, Virada, normal. é, sempre começa virada. Deixa eu só tirar aqui, tudo bem? Boa Tudo, minha flor. noite. Boa Convidar noite. a Simone, né? Eu convidei ela já, amiga. Esperando Tá, só ela entrar. Ela entrou, vou convidar ela agora. tá Vou bom. escrever aqui. Sigam. Pronto, entrou. Muito bem-vinda. Ah, peraí, deixa eu virar aqui que o meu tá virado. Começa sempre virado. Boa noite, Simone, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Todos. Seja Eu vou bem-vinda. conectar o fone, a minha imagem vai trancar um pouquinho, Tá, mas eu tô aqui, tá? Peraí. tá bom, pode arrumar com calma. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Como que a gente é 30.001, Pronto. né? Como que a gente faz tanta coisa num dia? É de É pirar. verdade, É é muita coisa. verdade. Olha, Boa muito noite, prazer. então. Pode falar, Marina. Pode, amiga. É muito prazer. Muito obrigada, viu, Simone? Que eu não te conheço ainda tanto. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E eu sou toda esparolada. Fica à vontade. Passar a fala aqui para a Ana. Seja bem-vinda, Simone. Boa noite, Marina. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, como disse a Marina, por ter aceito o nosso convite. Acho que vai ser um bate-papo bem bacana. E a gente vai começando, o pessoal entra, sai, porque na verdade essa live, né, ela vai ficar disponível no YouTube, tá? Lá no canal Feministas da Mesa. E aí eu peço para as pessoas seguirem, ativar o sininho, que toda quarta-feira a gente sempre tem um bate-papo, né, sobre um tema do universo feminino, um tema muito bacana. E hoje a gente vai falar de mulher no mercado de trabalho, né? E queria, então, falar aí para a Simone, né? Que ela se sinta à vontade. E queria falar um pouquinho, assim, eu vou passar para a Marina e depois eu inicio falando um pouquinho do mercado de trabalho e a gente começa com a Simone nas perguntas, tá bom, Marina? Vai lá. Certíssimo. Então, meu nome é Marina Torres, né? Todas as vezes quem inicia por aqui é a Ana. E eu tô junto aí com a Ana para a gente ir idealizando esse projeto para levar autoconhecimento para as mulheres e desmistificar totalmente o que é realmente o feminismo, que é para todas nós. É sobre todos também. E todos. Então, que a gente possa trocar experiências um com os outros e se abrir a cada dia mais. E eu vou passar a fala para a Ana. Ah, tá. Não, eu queria falar um pouquinho, que a gente vai conversar com a Simone sobre mulher no mercado de trabalho, né? E o quanto é importante esse tema para as mulheres. A gente não pode esquecer que se a gente olhar para trás na história, até muito pouco tempo, né? A maioria das mulheres não podiam trabalhar, né? Ou se trabalhassem fora, precisavam da autorização dos maridos. Lembrando que só em 1962 é que as mulheres tiveram, né, direito ao estatuto que liberava as mulheres para trabalhar sem autorização dos maridos. Vocês imaginem, até para ir trabalhar precisava de uma assinatura, né? O marido concordando com que essa mulher trabalhasse. Mas eu queria fazer um pequeno recorte aí dentro, lembrando, e é muito bom a gente sempre lembrar, principalmente quando a gente fala de feminismo, né? Que as mulheres negras, as mulheres indígenas, elas sempre trabalharam, né? A elas foi negado, inclusive, essa questão. Por quê? Porque por muito tempo as mulheres negras estiveram dentro da casa de mulheres brancas
enquanto as mulheres brancas estavam lutando para poderem ir para o mercado de trabalho, as mulheres negras estavam nessas residências, né, cuidando dos filhos dessas mulheres, limpando a casa dessas mulheres. Então, é sempre bom a gente fazer esse recorte. O quanto, por muito tempo, as mulheres negras foram invisibilizadas, né? Ficaram invisíveis a esse universo do feminismo. Hoje, graças a Deus, a gente, além de ter o feminismo negro, dentro do próprio feminismo tradicional, feminismo marxista, dentro dos próprios outros feminismos, a gente já começa a trabalhar a interseccionalidade, né? Que surge dentro do movimento feminista negro, né, para entender o quanto as mulheres têm particularidades e o quanto é importante a gente olhar todos esses recortes para não deixar nenhuma mulher para trás. Mas eu quero passar para a Simone, para ela se apresentar. Simone, seja bem-vinda de novo. Obrigada, Ana. Obrigada, Marina. Muito obrigada pelo convite de vocês. Fico bem feliz por esse projeto de vocês, né? Eu sempre elogio a disposição da Ana de fazer essas conversas, de trazer esses temas que são tão importantes, que mais pessoas possam trazer, a gente poder aprender cada vez mais, e mais do que aprender, né, Ana, é a gente se dispor a ouvir, se dispor a conhecer outras realidades, né? Tu estava falando sobre esse não deixar nenhuma mulher de fora, né? E esse é um grande desafio, porque quando a gente fala, a gente tem a tendência a generalizar para poder ser mais fácil da gente abordar algum tema, como é o tema que a gente se propõe aqui hoje. E a gente, quando faz essa generalização, a gente não deixa uma de fora, a gente deixa quase que todas de fora, né? Mas até assim, já para deixar claro na nossa conversa que muitas vezes a gente vai precisar generalizar para poder entender um pouco mais os temas que a gente vai se propor a abordar. Boa, Simone. Deixa eu começar então perguntando aqui para Simone. Simone, e a participação? Como está hoje em dia a participação das mulheres no mercado de trabalho? Ana, eu queria falar um pouco da participação para além dos índices, para além dos dados, né, para além das estatísticas e dos indicadores. A gente tentar fazer aqui não que isso não seja importante, é claro que isso é importante, mas isso a gente pode facilmente pesquisar, isso a gente ouve no noticiário, né, o tempo todo, e até trazendo aqui uma crítica, eu acho sim que a gente precisa aprender a entender esses dados, né, quando eles são apresentados para a gente precisa entender melhor, precisa que tenha mais pessoas explicando sobre esses índices. Mas eu queria trazer aqui uma perspectiva mais reflexiva em relação à participação da mulher. Eu vejo que, a partir das pessoas que eu atendo, das empresas que eu atendo, que tem uma participação muito mais consciente hoje do que a gente já teve. Eu acho que cada vez mais consciente de si mesma, consciente do seu potencial, consciente dos seus talentos, consciente do quanto merece, do quanto tem de condições a prover para a sociedade pelo seu trabalho. Eu acho que essa consciência é cada vez mais ampla. E isso tem os benefícios, né? E isso tem também um preço alto a se pagar. Então, quando a gente percebe mais o papel que a gente tem, o valor que a gente tem dentro do mercado de trabalho, a gente também aqui, né, fazendo de novo aquele recorte, como eu tinha dito, de generalizar, algumas poucas de nós que podem escolher, né, fazer escolhas dentro do mercado de trabalho, a gente tendo mais consciência, a gente também encontra mais possibilidades que estejam de acordo com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente busca. Mas também, em compensação, a gente paga um preço alto por isso, porque tendo mais consciência, a gente enxerga a realidade mais próxima do que ela realmente é. E a realidade, às vezes, é dura, ou para muitas de nós, para a maioria de nós, é muito difícil. Né? Então, eu tenho mais consciência de mim, eu me percebo melhor, eu sei mais do meu valor, eu sei mais do meu potencial, eu sei mais dos meus talentos, mas e aí? Quem paga por isso, por esse valor que eu tenho? Né? Então, são poucas de nós que têm essa condição de se beneficiar disso, vamos dizer assim. Né? A grande maioria vai ficar lá, né, no mesmo lugar que está, sabendo desse valor que tem. Né? Então, é por isso que eu trago isso, assim, né, de essa importância da gente perceber essa participação, sim, mais consciente, mas com essas duas
essas duas diferenças conforme a condição que a gente tem, ou o lugar que a gente ocupa dentro da sociedade. O quanto de privilégio a gente tem, a gente vai poder usufruir mais dessa ampliação de consciência. Boa, Simone. Vai lá, Marina. Eu fico pensando das dificuldades, não só da mulher dentro da jornada de trabalho, para enfrentar esse mercado de trabalho. É bom ressaltar também, eu sou mãe solo. Como que a mãe solo enfrenta problemas, enfrenta preconceitos para ser inserida dentro do mercado. Os olhares dentro dos grupos sociais. Como a gente é atacado. Dependendo, você nem arruma serviço. Se você estiver no interior, numa cidade pequena, você é mal visto completamente. Se você ficar durante um tempo ali, se você não tiver um relacionamento, começam até a te excluir dos grupos. Isso, inúmeras pessoas passam por isso. Quem dirá, aí vem outras formas de trabalhos que não são aceitos socialmente, que essas mulheres enfrentam, começam a deixar os filhos. E você vai falar melhor sobre os desafios nesse mercado de trabalho, que eu sei, passo na pele, que não é tão simples. Tudo com você, minha amiga. É exatamente isso que tu trouxe, né, Marina? Esses desafios que talvez, por exemplo, eu não tenho filhos, eu sou solteira, eu talvez nem enxergue esses desafios que é de uma grande maioria, né? Porque talvez não faça parte da minha realidade, porque se tivesse filhos eu poderia pagar uma babá, né? Então é difícil até julgar quem tem o preconceito com isso, porque muitas vezes nem passa na cabeça das pessoas. Eu lembro uma vez que eu comecei a trabalhar numa empresa, eu trabalhava no financeiro e tinham planejado as férias de a rescisão de uma pessoa. E é aquela pessoa que tem um salário mais alto, a gente tem que programar, não é bem assim, né? Tem que ter caixa para poder pagar, não pode demitir a hora que quer, né? Então fica lá a programação daquela rescisão. E comentaram para mim que iam esperar ele voltar de férias para demitir. Eu disse, voltar de férias para demitir? Como assim? Por que vão esperar? Sim, porque aí ele já tirou férias, dá mais esse tempo. Eu disse, sim, mas vocês já pensaram que a pessoa vai gastar o dinheiro, né? Vai estar lá tranquilona e quando voltar, fui demitida. Então, eu lembro da expressão da pessoa que era né, o responsável pela empresa na época, o quanto ele descobriu uma realidade que eu mostrei para ele. Né? Eu não estou tirando a responsabilidade dele, mas ele sequer via aquilo ali como algo péssimo, uma péssima decisão que ia interferir na vida daquela pessoa de forma, às vezes, a pessoa não consegue nunca mais se recuperar depois de um tombo desse. Exato. Eu falo para você, Simone, porque assim, eu cresci com a minha mãe e ela nunca deixou nós para trabalhar. E ela sempre enfrentou esse desafio, porque quando ela era menina, a minha avó ficou doente e ela teve que morar nas casas. Então ela quase sofreu abuso, ela falou assim, eu vou ter meus filhos, eu não vou deixar meus filhos com ninguém, para não passar por isso. Só que eu só fui entender isso com mais de 30 anos. Quando eu tive o meu filho, a dificuldade de deixar ele com babá. Quando eu resolvi desenvolver outros projetos e trocar de profissão, eu vi a dificuldade que é arrumar uma babá. Deixar uma pessoa dentro da sua casa. A dificuldade que é você carregar, você ter que levar o seu filho na escola, você ser responsável por tudo. Porque muitas das vezes, quando a gente também vai falar sobre isso esse mês, ainda vai dar tempo, né, Ana? Da gente falar sobre a descriminalização do aborto. A dificuldade que é para uma mulher estar dentro do mercado de trabalho, para você arrumar uma creche, para você dar uma educação para a sua criança. É muito... assim, para você ter vida, é 20% a menos. Você tem que todo dia se olhar no espelho e falar assim, eu sou mulher ainda. Todo dia você tem que falar, eu sou mulher ainda. Porque tudo sobrecarrega, sobrepõe em cima da mulher. A gente fica totalmente às margens. O seu filho, às vezes, você não tem tempo de ir na escola. Se você não tem tempo, você é cobrada também por isso. E você é uma mãe solo. Qualquer hora, um conselho tutelar pode parar na sua porta e te sobrecarregar de julgamentos.
Então, Uhum. a jornada E, da mãe solo é mais complicada ainda. E da mulher, vai lá, Ana. e vai, É e vai além verdade. disso, né? Vai além disso, porque ainda se ouve hoje, né? Em 2023, ainda se ouve. Por que que teve filho, então? Não, você Né? escuta Então, cada assim, então coisa. a essa mulher não é dado o direito de ter filhos, porque ela Não, não pode contratar uma não. babá, porque se ela precisar contratar uma babá, ela não pode trabalhar. Como assim, né? Quem é que dita essa regra, Não. né? E você tem que escutar assim, Exato. mas seu filho já tem 11 anos. Por que que até hoje você não fez outro filho? Eu falei assim, ó, não tem como eu ter outro filho. Não é assim para ter filho. Ué, mas é só fazer outro. Ué, mas eu não é assim. É, E como se é, fosse uma é, é. regra única, Exato, né? você não pode ter um filho. Você tem que estar Isso lá. vem da cultura de que mulheres, para serem mulheres, elas precisam ser mães, né? Para ser Uhum. mulheres completas, elas precisam ser mãe. Isso também foi construído em cima da figura da mulher, porque lá atrás, se a gente for olhar, só era respeitável as mulheres que eram mães, né? Essas eram mulheres respeitáveis. As que não eram, não Ela eram tinha mulheres que a não madre precisavam ferrada, ter esse né? respeito. Exato. Mas aí tem uma grande questão, né? As mulheres vieram para a luta, surge o movimento feminista, e eu costumo dizer que o movimento feminista surge muito antes do que a gente imagina, porque lá na antiguidade, lá no Neolítico, se a gente olhar, tem tantas mulheres que lutaram, né, para chegar onde a gente está aqui hoje. Porque lá no Neolítico, se a gente parar para pensar, algumas mulheres elas decidiram que não participariam mais daquele momento, daqueles cultos que faziam, de toda aquela cultura que se envolvia, e ali elas cortaram, né, como se fosse cortar o cordão umbilical ali. E aí as mulheres que não menstruavam e nem conheciam menstruação, como que, se a gente for olhar na natureza, qualquer fêmea, né, que esteja pronta para menstruar, ela acaba não menstruando. Por quê? Porque o que acontece? Ela fica grávida, aí ela pare, aí ela engravida de novo, ela pare. É um ciclo assim, né? E aí, quando essas mulheres cortam essa relação, elas começam a menstruar. E aí começa um grande problema, porque essas mulheres são expulsas, e por muito tempo, inclusive, a menstruação foi vista como algo sujo, em algumas culturas ainda hoje, né? Então, por que eu trouxe esse assunto? Porque lá atrás, essas mulheres que se rebelaram, de alguma forma, elas nos ajudaram hoje. Porque o feminismo começa lá atrás, a luta, né, por essas mulheres, para a gente conseguir ser o que a gente quiser começa. E para isso precisa de muito conhecimento, né? A gente se autoconhecer, né, Simone? E para se autoconhecer também não é tão fácil, porque é quebrar paradigmas, é quebrar toda uma cultura que se colocou em cima das mulheres. E aí, Simone, eu te pergunto, qual a importância do autoconhecimento para a carreira das mulheres? Eu quero fazer um link com os desafios, porque eu considero que o maior desafio hoje, ele é interno. Porque se a gente tem mais consciência da gente mesmo, dos nossos valores, dos nossos talentos, do quanto a gente pode, do quanto a gente merece, do quanto a gente pode, né, receber do mercado de trabalho e entregar para o mercado de trabalho, esse é um grande desafio, como eu tinha falado na primeira pergunta, porque talvez eu não encontre, né, uma predisposição no mercado de trabalho para valorizar esse potencial que eu tenho. Então, a importância do autoconhecimento vem aí, né, porque quanto mais eu me conheço, melhor eu consigo lidar com a realidade. Eu não mudo a realidade. A realidade é a mesma, mas eu tenho melhor condição de lidar. Então, por exemplo, assim, se eu hoje a gente fala bastante das relações abusivas muito nos relacionamentos, né? E pouco ainda a gente fala das relações abusivas no trabalho, porque se normaliza muito as relações abusivas dentro do trabalho. E das pessoas que eu atendo, que ainda de todo um histórico assim de trabalho com desenvolvimento humano,
é em grande maioria com mulheres, não porque eu tenha decidido atender mulheres, mas porque a maior demanda é de mulheres. Acaba acontecendo de as mulheres estarem em relações abusivas no trabalho e acharem normal, não verem problema, Sim. não se perceberem dentro de uma relação abusiva, às vezes com perdas muito significativas e que, se elas reconhecem, elas mesmas se culpam de estar reclamando, de estar se queixando daquilo ali, e se elas apontam para alguém, se elas são bem reconhecidas, por exemplo, se ela tem um bom salário, se ela tem reconhecimento na área que ela atua, como assim que ela vai dizer que ela tem uma relação tóxica dentro do trabalho? Ela está reclamando de barriga cheia, então tu não pode reclamar. Porque olha só o salário que tu tem. Olha só como tu é valorizada, olha o cargo que tu ocupa. E a pressão psicológica, às vezes, incapacita as pessoas. Então, a gente vê as pessoas esgotadas, as pessoas sem esperança, as pessoas achando que não tem mais o que fazer. Não é à toa que a gente tem o Brasil é campeão em depressão e ansiedade. Né? São duas decorrências em função dessa dificuldade toda, são ainda aumentadas. Né? Quando a gente fala de burnout, a gente tem um índice bastante alto também em função disso. Então, o benefício do autoconhecimento é a gente ter melhor condição de lidar com tudo isso. Porque aí eu consigo identificar melhor que isso aqui não está me fazendo bem, isso aqui está me fazendo sofrer, eu saio daqui mal, eu não quero vir trabalhar, né? Eu tenho aquela sensação ruim que muitas pessoas têm no domingo à noite, né? Não tenho vontade de voltar a trabalhar, eu queria que fosse sexta-feira de novo, né? Fica naquela vontade de continuar o final de semana, quando chega no outro dia, não preferia ficar na cama e não precisar levantar. Então, às vezes, são coisas que a gente julga as pessoas como sendo preguiçosas, como é desinteressada, desmotivada, não tem vontade de fazer as coisas também, né? Não se ajuda, como é que eu vou te ajudar? A gente faz esse tipo de julgamento. Então, o benefício maior, se a gente puder colocar um único benefício, mas eu acho que é um conjunto, na verdade não é um só, é a gente poder lidar melhor com as situações. A gente tem mais condição de lidar com a realidade por se conhecer mais. Né? Então, quanto melhor eu me conheço, melhor eu sei aonde eu posso pisar, onde é que eu posso estar e como é que eu faço para fazer algum tipo de mudança na situação que eu me vejo, me encontro. Aprender a dizer não, né? Aprender a reconhecer os limites, poder dizer, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero mais tolerar. Mas como eu faço para dizer não para isso? Porque também é um outro desafio. E é muito grande. Poucas pessoas podem dizer não para um chefe, para um emprego, dizer eu não aceito isso, vou pedir demissão e vou embora. E aí? Ele já está numa posição... Não é bem assim. Ele nem tem posição, né? Ele se sente submisso, ele se sente com medo. Isso é muito complicado. E a gente está falando de uma forma geral. Imagine uma mulher. A mulher ela tem que colocar o sustento dentro de casa. Muitas das vezes eu estou falando de uma mulher que é sozinha. Ela tem que colocar o sustento dentro de casa. Como você estava falando da questão da relação abusiva dentro do trabalho, aí ela ganha tanto. Então você não pode reclamar. E aí vai onde que vai reprimindo. Eu posso falar isso dentro da minha profissão, que eu sou cabeleireira. Teve um dia que eu fiz uma viagem com uma amiga. Aí era uma das minhas primeiras viagens, né? E a gente sempre divide quarto. Aí eu vi a mulher tomando um monte de remédio, sabe? Eu falei, que remédio que é esse? Ela falou assim, não, isso aqui é para dormir. Tipo, era Rivotril, esses remédios, assim. É para dormir com o tempo, porque, assim, não é fácil a nossa profissão. Tudo vem pra gente. A mulher, ela ganha dinheiro, ela vem. Se ela brigou com o marido, ela vem. Se ela vai casar, ela vem. Se ela divorcia, ela vem. Então, toda essa carga energética sobrecai sobre a gente. Eu falei assim, isso eu não quero. Eu tenho um limite para me trabalhar dentro desse ano, dentro dessa área. E quantas pessoas conhecem esse limite? Porque vai indo, o corpo não aguenta. O corpo não aguenta. E aí? É isso. Então, né, Simone, eu estava até olhando aqui isso aí que a Marina estava falando, né? E
E também é muito importante, a gente fala também das mulheres do autoconhecimento, de tudo isso, né, que vocês trouxeram aí, que a Marina também falou. Mas as empresas têm que assumir o seu papel, a sua responsabilidade social, né? A sua responsabilidade com a sociedade. E é muito importante. Já tem algumas empresas, né, que elas trabalham o autoconhecimento dos funcionários. E aí eu fico, às vezes, me questionando, e eu já trabalhei em multinacional, inclusive, e eu sei que algumas fazem esse trabalho de autoconhecimento, se tira alguns dias no mês e se faz essas questões, só que não se faz recortes. É um autoconhecimento com homens, com mulheres, e a gente sabe que as pessoas, elas têm... É o que a gente fala da interseccionalidade, né? Elas têm... me fugiu a palavra agora. Elas têm necessidades específicas, né? E mulheres têm necessidades específicas, muitas. E aí, qual o papel, a responsabilidade das empresas no autoconhecimento dessas mulheres, Simone? Tu trouxe um ponto que eu considero fundamental, Ana, é a responsabilidade social que as empresas têm. Eu considero que as empresas têm responsabilidade social de ensinar as pessoas, de treinar as pessoas, de preparar as pessoas, qualificar para que elas sejam melhores profissionais. Eu não estou dizendo que os profissionais não têm responsabilidade. É claro que cada um de nós tem também responsabilidade. Mas como a gente estava dizendo antes, somos uma minoria que tem a condição de investir em autoconhecimento, investir, né, na sua capacitação, na sua qualificação. A empresa tem muito mais condição de fazer isso. E eu não estou falando só de recurso financeiro, estou falando de todo, né, um conjunto de recursos. E a empresa, mais do que condição de fazer isso, ela tem a responsabilidade de fazer isso. O que muitas vezes eu vejo que acontece nas empresas é um objetivo que ele é falso, sabe? Ele é mentiroso, ele é enganador, ele é para ter mais benefícios, para ter mais produtividade, para que a empresa se beneficie daquilo, e não é pelo bem-estar daquela pessoa que está trabalhando ali. Mas vamos fazer esse treinamento aqui para deixar as pessoas mais felizes? Vamos fazer uma coisa motivacional, que vai sair todo mundo lá, né? Vai ficar um mês falando sobre aquele treinamento, que todo mundo levanta, bate palma, e uhul, e grita, né? Aquela coisa... Que muitas vezes até humilha o funcionário, em vez de trazer um autoconhecimento. E o quanto isso traz de benefício real, né? Quando tu diz de as pessoas têm necessidades específicas, se a gente não pegar as pessoas e não separar elas em pequenos grupos, a gente coloca todo mundo lá, desculpa o perdão da palavra, coloca todo mundo dentro de um balaio, né? E vai ter alguns que vão se beneficiar daquilo, vão conseguir usufruir daquilo, aproveitar daquilo. E a grande maioria vai talvez ficar alegre ali, feliz, dar risada de uma brincadeira, de alguma coisa. E agora, o que eu faço com isso aqui? Vai voltar lá para o seu trabalho e, né, vai continuar o seu dia a dia na sua rotina. Então, precisa muito mais comprometimento das empresas com o bem-estar das pessoas, com o real bem-estar. Porque aí as empresas têm a responsabilidade social para fora. Né? Elas se engajam os funcionários em campanhas solidárias, e vamos agora arrecadar doações para tal campanha. E aí tem gente dentro com necessidades não atendidas. E que elas sequer sabem que essas pessoas estão passando muitas vezes dificuldades. Então, essa responsabilidade precisa vir de dentro para fora. A gente, primeiro com a gente, e as empresas, primeiro com as suas próprias equipes, para depois pensar para fora. Não é que eu não vou ajudar o meu vizinho que está passando fome porque eu preciso cuidar da minha família. Eu vou repartir o que eu tenho aqui dentro da possibilidade. É claro que a gente é solidário, né? Quem está numa tragédia, alguma coisa que a gente quer ajudar, a gente quer participar e se engajar de uma campanha. Não é isso. Mas a gente também tem que, em primeiro lugar, lembrar daqueles que estão dentro das nossas equipes. Né? Por isso o papel social das empresas, mas primeiro dentro. Vamos cuidar dos nossos aqui. Se a gente não oferece dentro da empresa um ambiente bom, um ambiente saudável, a gente vai oferecer o quê para fora? Né? Muitas empresas que trabalham diretamente com o bem-estar, que vendem o bem-estar como produto, como a Marina disse, né? De cabeleireiro,
por exemplo, né? Tem um salão de beleza que eu vendo, né, beleza e bem-estar para as pessoas, e a minha equipe, eu não cuido do bem-estar dela. Né? Então, acho que o papel das empresas está nisso, está em investir no que é ganho real. Né? Mas a gente ainda tem muita distorção. As empresas reproduzem aquilo que a sociedade é. Né? A gente ainda tem muito desconhecimento sobre o que é realmente autoconhecimento. Né? Muito preconceito do que é. Muito. Né? Então, se ainda não se entende bem o que significa isso. Ah, lá vem as psicólogas fazerem aqueles negocinhos lá de todo mundo ter que conversar, vou ter que falar. Né? E a gente não aprende a lidar com a gente mesmo, a ter as conversas que a gente poderia ter só juntando a nossa própria equipe. As pessoas têm dificuldade de fazer reunião, às vezes, com a sua equipe. Né? Então, quem dirá dizer que cuida do autoconhecimento das pessoas. E mais, né, Ana? Porque muitas vezes investir no autoconhecimento faz com que as pessoas saiam daquela empresa. Sim. Investir no desenvolvimento das pessoas, aquilo que eu disse lá no início, que a gente amplia a consciência, e eu não quero mais isso aqui. Esse lugar aqui não me serve mais. E aí sai da empresa. Então, isso não significa que o trabalho que foi feito teve um resultado ruim. Não, que a pessoa seja feliz em outro lugar, porque aqui ela não estava feliz. Né? Mas as empresas querem reter aquela... E talvez, né, Simone, até porque as empresas ainda não entenderam o papel do autoconhecimento realmente e não consigam manter esse funcionário, né? Para que ele realmente trabalhe feliz. Porque é exatamente isso, o autoconhecimento, o foco é a empresa e não o funcionário, né? Uhum. É isso aí. Essa distorção, né? Fica distorcido. Então, eu digo que eu invisto no autoconhecimento, no treinamento, no desenvolvimento das pessoas da minha equipe, mas, na verdade, eu quero é que elas tragam mais resultados para a empresa. E aí, se ela se conhece mais, ela não quer mais aquele lugar, porque aquele lugar ela percebe que não é legal para ela. E, às vezes, ainda leva outros juntos. Porque, se conhecer mais, eu já fiz trabalho de desenvolvimento de lideranças em empresas, e ter isso como resultado, né, de uma pessoa sair da empresa depois do trabalho realizado. E precisa muita maturidade da pessoa que está fazendo ali o trabalho, né, no caso, eu estava fazendo ali o trabalho, precisa muita maturidade da empresa para saber lidar com isso, e da profissional que estava ali, né, recebendo aquele trabalho. Porque, nesse caso aí, o trabalho foi muito bem feito, não só por mérito meu, mas por todo esse conjunto, que ela saiu da empresa e foi muito melhor para todo mundo. Porque foi um trabalho bem feito. Porque ela olhou melhor para ela viu que não era aquilo que ela queria, que aquele ali já tinha, né, dado o tempo dela, que ela queria outras coisas, ela tinha outros interesses. Uhum. E ela saiu muito bem da empresa, a empresa também ficou muito bem, ela preparou muito bem a saída dela. Né? Então, a pessoa sair da empresa não significa um resultado ruim. E muitas vezes as empresas enxergam dessa forma e preferem não investir. Exatamente. Quando o RH é muito bom, né? Ele já tem aquele estudo das 4 personalidades. Quando tem esse estudo, facilita a vida também. Quanto do contratado, quanto da empresa. Né, Simone? Ajuda no autoconhecimento, a identificar, até a pessoa identificar, porque tem gente que nunca ouviu falar sobre isso. Eu vou te falar assim, de uma forma bem generalista. Mais importante do que a gente ter esses mapeamentos de perfil é a gente ser honesto no quais são os objetivos da empresa. Quais são os princípios da empresa? Né? O que a empresa tem de expectativas com aquela pessoa? E a gente sabe melhor contratar as pessoas para trabalhar naquela empresa, mesmo que a gente não tenha esses instrumentos para avaliar perfil. Né? A gente pode fazer isso de forma muito mais simples, mais rudimentar, mais até empírica. Sim. E ter bons resultados. Né? Então, precisa, na verdade, é boa vontade, é interesse, é querer realmente. Né? Esse termo que a Ana trouxe é o que eu uso, é responsabilidade social na prática, efetivamente.
autoconhecimento, quanto da pessoa, quanto na empresa, melhora a produtividade? E como isso acontece? Esse é o enfoque que eu considero perigoso, sabe? A gente não pode afirmar que melhora a produtividade, porque assim que nem esse exemplo que eu trouxe, a pessoa pode inclusive pedir demissão por se conhecer mais, não necessariamente porque aquela empresa seja ruim, mas porque ela descobre, né, novos interesses ou percebe novos talentos nela. E porque talvez, como tu mesma disse, Marina, a pessoa vá reconhecer os seus limites e aprender a dizer não. Exato. E muitas vezes as empresas reconhecem produtividade mesmo se as pessoas estão em jornadas excessivas, quando as pessoas não sabem colocar limites. Isso gera uma boa produtividade. Estou falando em quantidade, mas às vezes até em qualidade. Ainda muitas pessoas se orgulham de dizer que elas gostam de trabalhar sob pressão, até preferem trabalhar sob pressão. E não percebem o mal que isso causa para elas e para o próprio trabalho que elas realizam. Então, a gente tem, no meu entender, um modo equivocado de medir o desempenho daquela pessoa por produtividade. A gente até usar essa palavra eu acho cruel, sabe? A gente, Como se a fosse um gente objeto, né? considera a gente considera as pessoas como máquina, como lá no tempo das esteiras, né, da fabricação em série, como lá nas linhas de produção do Taylor, lá na Revolução Industrial. Então, isso é muito cruel. É muito cruel a gente tratar as pessoas dessa forma. A gente valoriza mais aquela que produziu um número maior do que aquela outra que produziu um número menor. Então, eu acho muito cruel a gente medir assim, né, por produtividade. E aí eu estou falando não só de empresa, mas até a gente, se tiver a própria empresa, se for empreendedora, se for autônomo, não importa o seu formato de contratação, mas a gente não medir o nosso talento por produção. Eu sempre gosto de me ver muito mais como artista do que intelectual. E eu não estou dizendo que a minha capacidade intelectual é menor ou menos importante. Não, ainda bem, eu tenho também bem desenvolvida. Mas eu valorizo muito mais a minha capacidade artística, o meu talento artístico, do que a minha capacidade produtiva intelectualmente. Mas eu estou num lugar de privilégio, de muito privilégio, né, que eu posso fazer isso. E, de novo, né, se eu posso fazer isso, eu tenho a responsabilidade maior ainda de possibilitar que outras pessoas possam melhor do que elas estão podendo. Né? Mas a gente não olhar só para a produtividade, porque isso adoece. Isso trouxe a gente onde a gente está. Né? Isso nos trouxe nesse lugar que a gente está. Quando começou a pandemia, isso trouxe à tona e muitas pessoas se enganaram de que as coisas iam mudar. E lá no início eu disse assim, não vai mudar não, hein? Quando as coisas voltarem ao normal, vai tudo voltar pro jeitinho que era antes. E tá aí, né? Algumas coisas ainda pioraram, né? Então, eu considero que a gente fazer essa vinculação, sabe, de autoconhecimento com aumento de produtividade é a gente continuar dentro dessa lógica que não gera bons resultados para nós. Não sei se eu Foi claro. fui clara nisso, se eu consegui passar o que eu penso a respeito disso, porque isso é muito pessoal, sabe? Eu sei que eu sou muito fora da curva nesse sentido, assim, mas eu acho que é conscientização, sabe? A gente tem que quebrar esse padrão de medir resultado por produtividade. Até porque às vezes a gente questiona, igual você questionou aí, da questão que as pessoas voltaram, né, a se locomoverem da mesma forma no automático. É igual o filme Clique. Quem não assistiu o filme Clique, assistam. Porque a gente vive nesse estado automático. Como o Jung falava, no estado de sono. Freud também falava desse estado de sono. Então a gente vive nesse abrir e piscar de olhos
segundos, milésimos que a gente acorda. É milésimo que a gente consegue. Então, são alguns grupos que vão despertando de era em era, em cada secularidade. E pode passar, pode falar, Ana, senão eu me prolongo aqui. Não, tranquilo, Marina. Tá, a Simone estava falando, né? E o quanto isso é perigoso. E eu sou dessas pessoas que conseguem trabalhar, produzir. Eu só consigo produzir de verdade se eu estou sob pressão. Se eu tenho uma ou duas coisinhas para fazer no dia, meu Deus, eu vou deixando para depois, eu vou. Agora, se eu tenho muita coisa, eu consigo dar conta de tudo, eu consigo fazer tudo, eu consigo produzir. Parece que aí eu produzo bem, né? Só que isso também é perigoso, né? Porque a gente se sobrecarrega e acaba se sobrecarregando muito, porque aí eu pego uma coisa, pego outra para fazer, aí invento, assisto tô assistindo o YouTube e ao mesmo tempo estou escrevendo uma outra coisa que não tem nada a ver do que eu estou escutando. Até me perguntam, mas está prestando atenção? Tô prestando atenção, sim, né? Mas é assim que eu consigo produzir. Eu costumo dizer que é no meu caos organizado, né? Eu me entendo no meu caos. Só que a gente precisa mudar esse tipo de coisa. E as mulheres são muito sobrecarregadas exatamente por isso, né? Porque a gente acostumou a fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. Por quê? Por necessidade. Não é por querer, na verdade. É por necessidade. E aí eu queria perguntar para a Simone como ela diria que vai ser. Deixa eu fazer um comentário. Sim. A gente aprendeu, Ana, que quando a gente está muito ocupado, a gente tem mais valor. Porque, né, a gente usa essa palavra, ele é um desocupado, para desqualificar alguém. Então, a gente aprendeu, a nossa geração, a gente ainda tem diferença de idade, mas estamos próximas, né? Alguém que tem 20 anos já acha isso coisa mais absurda. Mas a gente aprendeu assim, que alguém muito ocupado, alguém cheio de afazeres, alguém que vive na correria, como a gente costuma dizer, é alguém de muito valor. E a gente reproduz isso e nem percebe. E se acostuma, como tu disse, eu estou acostumada assim, né? E eu vejo que eu rendo bem assim. E aí eu ganho secundário, né? Eu vejo como eu sou importante, como eu sou boa, que eu dou conta de tanta coisa. E a gente mantém esse comportamento que ele é prejudicial para a gente não se dá ao luxo de parar. O que o Domênico De Masi fala do ócio criativo, a gente ainda não aprendeu, eu nem sei, eu acho que esse livro é da década de 80, 90, no máximo 90, eu acho. E a gente ainda não colocou isso em prática. A gente ainda não se permite ter uma rotina de trabalho mais adequada, mais saudável. Né? Desculpa que eu te interrompi, que tu ia fazer a pergunta, mas acho importante fazer. Não, ótimo. Comentário. Foi perfeito o seu comentário, é exatamente isso, né? A gente se acostumou e foi empurrada para esse lugar, né? O ser humano não acostumou. O ser humano não acostumou a estar em paz. Ele sempre faz de tudo uma fuga. Por isso que tem muito entretenimento e pouco entendimento. Muita informação sem entendimento. Porque eu estou procurando ocupar um lugar ocioso que eu não quero reconhecer dentro de mim. Mas eu queria perguntar para a Simone, a gente falando tudo isso, de toda essa sobrecarga, né, de trabalho que as mulheres têm, 2, 3 jornadas de trabalho, como ela diria que será o futuro das mulheres no mercado de trabalho? A gente sabe que a gente teve um grande ganho até aqui, mas está longe de ser o ideal, né? A gente ainda tem muitos problemas de assédio, de diferença salarial, a gente tem tantos problemas dentro do mercado de trabalho. Ainda RHs perguntam para as mulheres, né? Tens filho? Com quem vai deixar? Pergunta que não é feita para os homens, ainda acontece. Então, eu queria perguntar para a Simone, como ela enxerga, né, o mercado de trabalho para as mulheres no futuro? Ana, quando a gente pensa no futuro, a gente deveria olhar para trás. E aí, quando a gente olha para trás, a gente percebe o quanto a gente já caminhou, né? E parece, ao mesmo tempo, tão pouco que a gente evoluiu, que a gente conseguiu evoluir, mesmo tendo caminhado tanto. E quando a gente olha para frente, a gente percebe que não enxerga o fim do quanto a gente ainda precisa caminhar.
não é? Para conseguir aquilo que deveria ser, né, de direito de todos, como tu disse, de diferença salarial. Tem pessoas que não acreditam nisso, que acham que isso não é verdade. Né? Tem pessoas que negam que isso exista. Então, quando a gente pensa em futuro, eu sinceramente, assim, sabe, eu considero que o futuro é das mulheres. Eu considero que é a condição feminina que vai nos levar para um futuro melhor, ou que pode nos levar para um futuro melhor. Mas também isso tem que ter cuidado quando a gente pensa isso, quando a gente diz isso, para não colocar esse peso nas costas das mulheres. Como se elas tivessem que, então, ter a solução para resolver isso que não fomos nós que criamos, né? Que é ao contrário, né? A gente foi impedida de fazer diferente. Então, a gente foi impedida de fazer diferente e a gente é responsável por fazer que mude, né? Então, mas, em compensação, eu acredito que é das mulheres a condição de fazer isso. Porque se a gente considera, não estou falando aqui de forma pejorativa, tá? Mas se a gente olha assim, isso que tu disse, essa característica que tu falou, né, que é comum das mulheres pelo meio em que viveu. Porque precisava cuidar de 2, 3 filhos ao mesmo tempo, porque aí tinha que ir lá cuidar da casa, porque tinha que fazer, né, 50 coisas ao mesmo tempo e não tinha tempo para descansar e precisou fazer as coisas de forma atropelada e sob pressão. Isso com certeza nos dá um peso, né, um preço a pagar, um adoecimento que eu falei, mas também isso nos deu uma capacidade multifuncional, que a gente se orgulha de ter, né? A maioria de nós, em função do meio que a gente viveu, ou de pelo menos que a gente observou outras mulheres fazendo, né? Essas características, elas são atribuídas a gênero, mas que na verdade elas são muito mais da educação que a gente recebeu do que da biologia em si. Embora, né, por muito tempo a ciência tentou comprovar isso e essas comprovações já caíram por terra. Mas quando a gente olha para o futuro, a esperança está no feminino, né, na condição feminina. Mas também da gente não colocar essa responsabilidade sobre as mulheres. Então, aquilo que eu disse lá no início, na tua primeira pergunta em relação à consciência, se a gente tem mais consciência da gente e cada vez mais consciência de quem a gente é, daquilo que a gente pode, daquilo que a gente merece, daquilo que a gente tem, né, de talento, de potencial, a gente percebe que tem melhor condição daqui para frente. Mas precisa que a gente se una. A gente precisa ter menos competição e mais colaboração. A gente precisa ser menos individual e mais coletivo. Se a gente não fizer essa mudança, a gente não chega muito longe. Porque a gente perde força, a gente se enfraquece, a gente não consegue, a gente precisa de apoio. E a gente precisa valorizar isso, né? A gente está aqui entre 3 mulheres. Aí daqui a pouco uma fala uma coisa, não, isso daí que está falando errado. Porque aí eu quero ter razão. Eu quero saber mais. Né? Eu quero aqui me impor e sair por cima das outras 2 que estão aqui. Então a gente precisa enxergar isso de forma diferente e agir de forma diferente. A gente tem muito mais poder se a gente uma abraça a outra e a gente anda as 3 juntas, né? No caso nós 3 aqui, do que se a gente tenta competir uma com a outra. Então o futuro está no feminino e o futuro está no coletivo, mais do que no individual, né? Do que a gente vem vivendo e a gente vem reproduzindo essa competitividade. Show de bola. Gente, não repara não, abre boca. Vê esse horário, eu abro boca mesmo. Eu acordo de madrugada, é isso que dá. Pode falar. É muito importante isso que você falou, a competição. Eu acho que o que mais estraga nós, porque os homens são unidos. Os homens são muito unidos. Em qualquer meio que eles chegar, eles se unem e se fortalecem. Tem alguns que têm suas desunião, mas não é como a gente. Se uma chega e fala assim, eu conheço sobre isso, não, ela vai querer tomar meu lugar, roubar meu brilho. Gente, ninguém rouba a identidade de ninguém, ninguém rouba brilho de ninguém. Até quando a Ana me chamou, todas as vezes que eu vou apresentar o projeto,
A Ana é idealizadora do projeto e ela me convidou. E eu sinto muito honrada. Cada um tem o seu espaço. Cada um tem a sua estrela. Cada uma de nós é de uma forma. Uma tem bocona, outra não tem. E tá tudo certo. Uma gosta de plástico, outra não gosta. Tá tudo certo. Mas o primeiro passo é você se aceitar. Senão você nunca vai ter paz. Você nunca vai ter paz. E você pode ter todo o dinheiro do mundo e tudo, mas se você não se aceitar como você é, se você não olhar no espelho, não tem nada que vai te fazer livre. Não é o lugar do outro que vai te fazer livre. Não é o salário, não é nada. Não é a roupa. Você é único. É entender isso. O pouco que eu sei é muito para quem não sabe nada. E eu estou aqui para aprender. A gente está aprendendo esse tempo inteiro. Quanto que a gente aprendeu? Né, Simone? Mas sabe que eu considero que nos ensinaram a ser desunidas. Por natureza a gente se une. Uhum, exato. Por Mas natureza a gente se ensinaram pra une. gente, ó, cuidado com aquela lá, viu? Cuidado com aquela lá, porque ela pode ser uma ameaça para ti. Né? Nos ensinaram assim para nos tirar poder. Porque a gente juntas, a gente tem mais poder. E aí a gente acredita nisso, né? Mulheres são desunidas, homens não, homens são unidos. É porque não ensinaram os homens que eles juntos têm mais poder para nós, e ensinaram que a gente deveria desconfiar umas das outras e enxergar umas das outras como ameaça, né? Então é isso que eu falo da ampliação de consciência. No momento que a gente se dá conta disso, vamos começar a mudar então? Vamos começar a mudar por nós mesmas? Nas nossas pequenas atitudes, né? Valorizar mais as mulheres que estão próximas da gente, reconhecer mais, dizer, olha que legal o teu trabalho, como é bom, né? Eu sou suspeita porque eu vivo elogiando a Ana. Showzão de bola. Ana é show. Igual eu, olha, gente, nunca. É igual eu falo, é por isso que eu falo, ninguém rouba estrela de ninguém. Mas isso é questão cultural, igual você falou que a gente foi ensinado. Mas a gente tá nesse espacinho de formiguinha, né? E eu costumo dizer que até acreditar nisso também foi nos colocado. Porque eu costumo perguntar para quando eu escutei aqui a Marina falando e a Simone agora, e aí eu costumo sempre perguntar para as mulheres, toda vez que você caiu, quem te levantou? Foi sempre uma mulher. Sempre uma mulher. Nunca foi um homem. Aonde está a nossa desunião aí? Eles nos fazem acreditar todos os dias que nós não somos unidas, que nós nos odiamos, que nós concorremos. Aí eu pergunto para vocês, quando uma amiga posta uma foto, o que é a primeira coisa que a gente faz? Não é elogiar, não é dizer, não é levantar a autoestima dessa mulher. E se tiver que dizer, arruma o cabelo ali, tira a foto. Quando a gente vai tirar foto das amigas, não, amiga, faz a pose assim que tu fica mais bonita. Isso é desunião, nós não somos desunidas. Nos fazem acreditar todos os dias isso. Na televisão, nas novelas, colocam na nossa cabeça que a gente não é unida, que a gente compete. Porque se a gente vê um filme, as mulheres estão competindo por um homem. Se a gente vê coach de relacionamento, sempre faça tal coisa para conquistar um homem, faça tal coisa para seja assim para conquistar um homem. E onde está para conquistar as mulheres? Onde está isso? Faça isso para conquistar as mulheres. Não. Porque nos fazem acreditar todo momento que a gente é desunida, que a gente compete, que a gente acha a outra mais bonita. Inclusive a frase que diz mulheres se arrumam para outras mulheres é uma frase que exatamente faz isso, que nos divide. E a sociedade faz isso pelo que vocês falaram mesmo. Por quê? Além de ser cultural, porque mulheres desunidas são mulheres sem força. Qualquer movimento social, onde a gente divide as pessoas, ocorre isso. Ocorre essa questão de enfraquecimento. Eu até vou falar rapidamente aqui, antes de nós encerrar, que em 1712 tinha um fazendeiro nos Estados Unidos e ele tinha muitos escravos. E ele era extremamente cruel com esses escravos, tá? E o que acontecia? Só que na fazenda dele nenhum escravo fugia. E nas
outras fazendas, os Estados Unidos, na época, passava por um problema sério. Os escravizados estavam fugindo, indo para quilombos, as pessoas perdendo os escravizados nos trabalhos das lavouras, e a fazenda dele continuava intacta. Até que perguntaram para ele o que ele fazia, porque ele era cruel, e assim mesmo, os escravizados não fugiam de lá. Aí ele dizia, eu uso as diferenças deles contra eles. Ou seja, o que ele fazia? Ele pegava os negros mais clarinhos, ele colocava trabalhos mais leves. Os mais escuros em trabalhos mais pesados. As mulheres, e ele fazia divisão, umas dentro de casa, outras em tal espaço. E com isso ele fazia com que as pessoas ficassem umas contra as outras, porque ele dava privilégios para uns e não dava para outros. E aí ele conseguia fazer com que eles não conseguissem se unir. E quando eles não conseguiam se unir, eles não fugiam da fazenda deles, porque eles não tinham força para isso. E essa carta, né, como eu disse, foi escrita em 1712, explicando o que ele fazia, esse uso de diferença para dividir as pessoas e enfraquecer esse movimento, né? Alguns historiadores disseram que ela é uma parábola, que ela não existiu, mas alguns contam que ela existiu sim, que foi exatamente isso que aconteceu, mas existindo ou não, tá? O que a gente pode tirar disso? O quanto a sociedade enfraquece o movimento feminista, enfraquece mulheres, exatamente para a gente não ter essa força de quebrar a estrutura da sociedade, de quebrar a misoginia, de quebrar o machismo estrutural. Eu faço alguns vídeos curtos, eu venho fazendo no TikTok, e eu fico impressionada o quanto, né, eu sou atacada por homens que dizem, tá falando bobagem, feminismo é isso, porque as mulheres são mulheres de valor, vocês não têm valor. Por quê? Porque eles fazem parte das mulheres acreditar que uma mulher de valor é aquela mulher que se submete ao que a sociedade impõe a ela, né? A que a sociedade culturalmente colocou a mulher naquele papel de ser mulher. E quando vem parte dessa sociedade, dessas mulheres, que quebram essas correntes, que dizem não, eu vou trabalhar, não, eu tenho direito a falar, eu quero estar no mesmo espaço que os homens, aí essas mulheres, né, elas são incômodas. E aí acontece isso, essas rupturas, né, essa tentativa de inferiorizar e de diminuir esses movimentos. Mas eu só queria falar isso para vocês, e vou passar para Simone não, para Marina e depois para Simone, e já quero agradecer demais esse bate-papo, acho que foi muito bacana, Simone, adorei. Muito obrigada mesmo. Vou lembrar vocês que essa live vai ficar disponível no YouTube, no canal Feministas da Mesa, tá? E vou pedir para vocês curtirem lá, ativar o sininho, seguirem o canal, que a gente vai ter muito bate-papo, a gente vai falar ainda esse mês sobre aborto, nós vamos falar sobre mulheres na arte, nós vamos falar, inclusive, na última quarta-feira do mês, é possível ser feminista e cristã? Vou trazer uma pessoa aqui que ela é cristã, que ela frequenta a igreja e ela é uma feminista fervorosa dentro da igreja. Então, a gente vai falar de muita coisa, muito bate-papo bacana. Obrigada, gente. Vai lá, Marina. Muito obrigada desde já. Sigam, se inscrevam no canal. Muito obrigada, Simone, pela troca maravilhosa. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, Ana. E o recado que eu dou, porque eu tenho um projeto que eu falo sobre identidade, né? Sobre construção da identidade dentro dos grupos. Seja você mesmo. Cada grupo possui uma identidade. Eu até fiz um vídeo para falar sobre isso. Então, a sua identidade, ela não é rotulável. Quem você é não se rotula ou cabe em qualquer grupo. Você é quem você é. Se aceite, se ame, se pertença. Todos os dias ao deitar, respira. Você sentiu você? Você está vivo. Muito obrigada, gente. Contigo, Simone. Obrigada, Ana. Obrigada, Marina, pelo convite mais uma vez. Quem assistir aí, quem está agora, ou assistir depois gravado também, quiser mandar mensagem para mim, me chamar, trocar ideia, me chama, eu gosto de conversar, a gente ficar alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta que não pôde fazer aqui, me faz no meu direct, que eu estou à disposição, gosto sempre de responder e de interagir. Acho que isso é muito importante. Eu acho que o recado final que eu deixaria é a gente assumir esse compromisso do autoconhecimento,
que ele é um compromisso com a gente mesmo, que é só a gente, né, que vai conseguir, ninguém consegue fazer isso por nós.